Hoje a gente vai falar sobre a orientação e o cuidado com mães, especificamente. Mas a gente pode falar um pouquinho de pais também, dentro da minha experiência também. Como que a gente usa a neurociência para fazer esse cuidado de mães, né, na criação de seus filhos. Essa semana eu tô aqui falando sobre esse tema. Não sei como é que o mundo não entendeu isso ainda. Ou entendeu e é por isso que não ajuda, né? Então, pode ser isso também. Né? Mas se a gente ajuda uma mãe a ficar bem, ela consegue trazer um processo para a família, para ela, para os filhos, e ela consegue bem transformar a sua própria realidade, né, dentro da casa dela. A gente tem, inclusive, estudos que nos mostram isso. Então, é um papel tão fundamental, né, do psicólogo que cuida da mãe. Exatamente. E eu costumo dizer para as minhas pacientes que quando uma mãe decide, ela muda gerações, né? Porque a partir dela, ali, ela não está pensando só no filho, vai vir os netos, os bisnetos, quebra um ciclo. Até que um dia, um paciente falou assim para mim, estávamos trabalhando a raiva e explicando o que é raiva, criando estratégia. Aí ele falou assim para mim: tia, eu acho tudo muito bonito isso que você está falando, mas quem deveria estar aqui ouvindo isso é minha mãe, não sou eu, não. E assim, por quê? Eu falei, porque quando ela tá com raiva, ela me bate, ela grita. Então, eu só tô repetindo o que ela faz comigo. Então, você tinha que estar falando isso para ela. E aí eu falei assim, você tá certo. Você realmente tá super certo. E, paralelo a isso, eu comecei a perceber isso. E aí eu sou da segunda turma do PNP. E quando eu comecei a estudar o PNP, eu falei, é exatamente o que eu pensava, é como eu pensava, então é isso mesmo. É na infância que se constrói um adulto saudável. Então eu preciso ajudar os cuidadores, né? Porque se entende não só a mãe, mas aos cuidadores, aos avós. Por que você entrou? Porque você estava nesse processo, você pensou, preciso de algo, porque a faculdade de psicologia, eu imagino que não te deu nada, você teve que estudar emoções sozinha. Não, não me deu nada. Isso tudo eu comecei a estudar por mim, porque para mim eu precisava de. O que o PNP me trouxe? Ele me trouxe algo palpável. Eu consigo olhar, entender o processo e o que eu faço com isso. Então, Uhum. eu lembro que eu estava no Instagram e aí passou um vídeo seu. Você estava falando de neurociência, como a neurociência pode ajudar os pacientes na regulação emocional, nas emoções. Aí eu entrei ali e eu falei assim, é isso aqui. É isso. Eu, na verdade, eu ia entrar na primeira turma, mas na primeira turma eu não consegui. Se eu não me engano, foi no meio do ano. E aí, no final do ano, eu entrei. Eu falei, não, eu vou, me programei direitinho e eu entrei no PNP. E o PNP, ele me traz o quê? Essa questão das emoções, o quanto isso é importante no nosso processo, na nossa vida, no cuidado com as mães, no cuidado com os filhos. Então, eu quando eu entrei no PNP, você estava falando das emoções. É isso aqui. Mas aí, quando a gente entra no PNP, a gente vê que isso é só uma pontinha e tem algo assim amplo, muito amplo. Monique, essa frase que você falou, eu acho que é uma das frases que eu mais escutei também na época que eu atendia. E é uma das frases que a gente mais escuta no PNP das alunas, principalmente das que trabalham com mães, pais e família, né? Mas eu acho uma frase importante e potente, porque eu só, depois que eu comecei a me tratar no processo psicoterápico, eu aprendi, meu filho é outra criança. Essa frase, meu filho é outra criança, é uma frase, você deve escutar muito o que você falou. A Uhum. gente escuta demais, as alunas escutam demais, eu escutava demais. Essa percepção, e elas falam até com uma surpresa, né? Meu filho é outra criança, desde que eu comecei a me cuidar, e cuidar, preferência, principalmente
do meu referencial histórico, emocional, porque quando a gente trabalha com emoção, a gente está trabalhando com traumas também, né? Meu próprio desamparo, eu olhar para mim, independente de como o meu cenário seja, né? E a gente vê isso de mães que têm rede de apoio e de mães que não têm rede de apoio. Porque exatamente o que a mãe tem, inclusive os batimentos cardíacos, todo o seu processo emocional, vai ser pareado com o filho dela. E eu acho tão impressionante porque a gente muda uma família. Muda. Inclusive, muitas das minhas pacientes começaram a ter um bom relacionamento com as mães, com as suas próprias mães. É o que eu falo para elas. É uma autocura. Quando você começa a cuidar do seu filho, você vai perceber que você também vai se curando. Você cura ele, você vai se curando daquele trauma, daquele desamparo. E aí ela começa o quê? Entender mais a mãe, começa a. Aí eu explico: olha, sua mãe ela não sabia. Ela estava dando o melhor que ela podia, mas ela não entendia sobre isso. Então agora você entende. Sim. Então começa a mudar também até com os pais. Sim. É um efeito dominó. É um efeito dominó. Já tem umas 2, 3 semanas que eu tô com muita demanda de muito paciente que vem com trauma já ativado. Já vem para terapia, já então já ali mesmo. Então o PNP é como se encurtasse deixa eu ver, uns 6 meses de terapia. Ou mais, né? Ou muito mais. Porque quando ele chega com a fala dele, eu falo assim, trauma. Já tá. Então, peraí, tá com trauma ativado. Então, dali já consegue. Mas é isso? Eu falei, não, é isso aqui. Olha só, o que você tá sentindo é isso. Porque uma coisa que eu aprendi com o PNP e que a gente não aprende na faculdade é que a gente precisa saber qual é o trauma, saber a história do trauma. Não, a gente precisa saber os sintomas. A gente precisa entender que aquilo ali é um trauma. Então, os sintomas, quando o paciente traz, tem trauma aí. Então, a gente já começa a tratar o trauma sem saber. Às vezes, eu nem sei qual é a história do trauma. Às vezes, eu nem sei. Ele que acaba trazendo. Mas, através dos sintomas, eu já consigo... tem trauma aqui. Tem trauma, então se tem trauma, não sabe lidar com as emoções, já tem desamparo. Então, ali a gente já cria, é como se cria um plano de tratamento. Olha, vamos começar aqui, ó. Por esse trauma, você tá assim, isso aqui é trauma. Mas eu acho legal da gente falar a questão dos pais não mostrarem que sentem. Então, existe uma ideia, e essa ideia a psicologia tradicional corrobora. Aprender, eu só fui quando estudei neurociência e coloquei no PNP, né? Que assim, que para você ter ensinar seu filho a se regular, você tem que estar perfeitamente regulada 24 horas por dia. Não demonstre as suas fraquezas emocionais para os seus filhos. E não é assim. É exatamente ao contrário. É exatamente ao contrário. Esse pai que eu te falei, que é militar, eu nunca chorei na frente do meu filho. E eu não me permito fazer isso. Por quê? Porque senão eu vou mostrar pra ele que o mundo é um lugar fraco. E assim, tem que se tornar um homem forte. Um homem... Então, aí eu vou desconstruindo isso com ele. E aí, quando eu percebo, ele é aquela criança ali precisando de acolhimento, né? Segurança, é aquela criança que não teve aquilo. E aí, falei, então, é isso. Porque normalmente, eu costumo dizer, quem vem para terapia é os adultos, mas quem faz a terapia é a criança dele, ali dentro. Memórias, né? Nossa constituição. Ô, Monique, o entender de neurociência e do PNP mudou o que na tua vida, assim, no contexto geral, entre profissão, pessoa, trabalho? Eu tenho uma amiga que a gente divide consultório e ela fala para mim, Monique, olha, ela é humanista roxa, né? Ela é assim, muito. E aí ela fala, Monique, eu vou te falar uma coisa. Depois que você começou a estudar aí esse negócio de neurociência aí, com essa tal de Fran, porque ela tem um pouco de ciúme, né? Porque
Tomara que ela não esteja ouvindo aqui. Ela tem um pouco de ciúme. Aí ela fala: você é outra. Você tá muito mais segura, você tá muito mais confiante, você tá muito. Por quê? Qual é o medo de qualquer estudante de psicologia que sai da faculdade? Como que eu vou aplicar teoria na prática? O que que eu vou falar para o meu paciente quando ele. Esse é o medo. Então, quando o paciente vem para o consultório, quando ele começa a falar, com a minha escuta, eu já consigo entender, isso daqui é anestesia, isso daqui é desamparo, isso daqui é isso. Então, aí eu crio com ele ali, a gente vai fazendo uma limpeza, ó, isso daqui é isso, é anestesia. Eu tenho um paciente homem também, que veio também com uma demanda familiar. Ele estava indo malhar 3 horas por dia. Ele: Monique, eu vou para academia e eu malho lá 3 horas. Ele teve uma questão no músculo de tanto peso que ele estava pegando. Então, quando eu expliquei para ele que isso era uma anestesia, aí ele: não, mas isso é isso aí mesmo que você falou, porque eu vou para lá para não ficar em casa. É muito problema na minha cabeça, então eu prefiro ficar na academia. Eu falei: então, você precisa ir para academia, você pode ir, mas vamos fazer o seguinte, vamos aqui diminuir um pouco esse tempo. Vamos, em vez de você ficar 3 horas, fica 1 hora e nas outras 2 vamos tentar criar estratégias, porque uma coisa nada é igual para todo mundo.